Então, continuando, né, o estudo sobre os recursos, o recurso em sentido estrito, o recurso em sentido estrito ele está previsto entre os artigos 581 e 586 do Código de Processo Penal, e lá estão regulamentados os prazos e os trâmites, de uma forma geral. O recurso em sentido estrito, diferente do que vocês estão acostumados também, mais uma vez, lá no processo civil, ele tem prazos separados para interposição do recurso e para arrazoar o recurso. O recurso em sentido estrito, ele tem, de forma geral, 5 dias para interposição. E o que vem a ser interposição? O recurso em sentido estrito, ele precisa, quando uma das partes fica inconformada com a decisão da qual cabe recurso em sentido estrito, basta interpor o recurso, dizer que quer recorrer por meio de uma petição. Não é uma petição com um prazo de 5 dias em que o sujeito diga que pretende interpor, né, que está interpondo recurso em sentido estrito. Depois dessa interposição, o juiz determinará a intimação do recorrente para apresentar as suas razões numa petição diferente. Então, diferente do processo civil, vocês estão acostumados a ver a interposição e as razões na mesma petição, aqui no recurso em sentido estrito no processo penal, elas são separadas, são 5 dias para interpor, o juiz então vai analisar a admissibilidade do recurso e, uma vez admitido o recurso interposto, vai determinar a intimação do recorrente para apresentar razões no prazo de 2 dias. Uma vez apresentadas as razões no prazo de 2 dias, vai ser intimada a parte recorrida para apresentar contra-razões no prazo também de 2 dias. Né? Vejam que muitas vezes esses 2 dias para apresentação de contra-razões é um prazo muito exíguo. Vocês imaginem o caso em que o sujeito teve a denúncia rejeitada, então ele nem sabe que era réu, porque não tinha sido citado antes, e de repente ele se depara com uma intimação para apresentar contra-razões no prazo de 2 dias, sem nem saber que tinha sido denunciado. A denúncia foi rejeitada, mas o Ministério Público interpôs depois, arrazoou, e ele vai ser intimado só para apresentar razões. Ele terá um prazo de 2 dias, prazo em que ele deve constituir um advogado e apresentar razões. É muito exíguo, né? Muito. Mas é o prazo previsto em lei, a meu ver, insuficiente para satisfazer o direito fundamental de ter um prazo razoável para a defesa. Né? Mas, enfim, é o que está previsto na lei. Então, aqui no recurso em sentido estrito, nós temos uma peculiaridade. É que o juízo de admissibilidade, como eu falei, ele foi feito quando da interposição. Mas uma vez que são apresentadas as razões e as contrarrazões, o próprio juízo ACO, ou seja, aquele que proferiu a decisão recorrida, ele tem a possibilidade de reformar a decisão. Não é? Ele pode, de acordo com o artigo 589 do Código de Processo Penal, ele pode reformar ou sustentar, né, a sua decisão. Né? E aí, se ele reformar, é um ponto importante, se ele reformar, se ele voltar atrás, portanto fizer um juízo de mérito, né, ele voltando atrás, a parte contrária, ou seja, a parte recorrida, ela pode, por uma simples petição, recorrer da nova decisão, quer dizer, da decisão que reformou a decisão, né? Desde que caiba recurso, desde que esteja dentro de um dos 25 incisos do artigo 581. E aí o juiz não pode mais voltar atrás, ele vai ter que mandar para o tribunal. Por outro lado, se ele não reformar a decisão,
fizeram o juízo de mérito mantendo a decisão. Então, no recurso em sentido estrito, o juízo ACO, aquele que proferiu a decisão, ele faz tanto o juízo de admissibilidade como de mérito. Então, se ele mantiver a decisão, ele vai remeter os autos ao tribunal. Como é que ele vai remeter ao tribunal? Né? Como é que ele deve remeter ao tribunal? Ele remete ele deve remeter ao tribunal o processo inteiro, ou ele vai fazer um traslado, ele vai formar um instrumento para, né, para fazer cópias do processo e remeter ao tribunal enquanto o processo original tramita. Bom, de acordo com o artigo 583, o recurso em sentido estrito, ele subirá nos próprios autos do processo. Então, ele subirá nos próprios autos do processo nas hipóteses do artigo 583. Ou seja, quando for interposto de ofício, que é o caso quando concede ordem de habeas corpus, nós já vimos, é um caso de remessa obrigatória, que o 583 ainda chama de interposição de ofício. Nos casos específicos do artigo 581, inciso 1, 3, 4, 6, 8 e 10, né? Então, sobre nos próprios autos, que são basicamente as hipóteses em que o processo não tem por que prosseguir, né? Quando ele não recebe a denúncia, não tem por que você prosseguir o processo e trasladar um instrumento, né? Sobe logo, de uma vez, né? E assim vai. São esses, por fim, diz ali, quando não prejudicar o andamento do processo. Então, o objetivo é só subir nos próprios autos quando houver sentido que o processo prossiga enquanto o recurso é julgado, e, obviamente, quando ele sobe nos próprios autos, ele não terá, quando ele sobe nos próprios autos, ele não terá um prosseguimento na primeira instância, né? Enquanto tramita o recurso. Quando o objetivo for fazer o processo prosseguir o seu curso na primeira instância, enquanto o recurso, em sentido estrito, tramita paralelamente no tribunal, ele deve subir por instrumento, né? É feito um traslado das peças que são necessárias e é remetido para o tribunal. O instrumento, né, ou o traslado, ele não é feito pela parte que recorre, não é diferente, mais uma vez, do agravo de instrumento no processo civil. O traslado é feito pela própria serventia, pelo cartório, pelos serventuários, e, portanto, aquele que interpõe o recurso, e mesmo, ou seja, o recorrente e mesmo o recorrido, eles vão indicar, né, as peças que devem ser trasladadas para que a serventia monte o traslado, né? E aí o traslado vai ser extraído e remetido para o tribunal. Diz o artigo 587 no seu parágrafo único que esse traslado deve ser feito no prazo de 5 dias, mas quando não for possível nesse prazo, diz o artigo 590, que o recurso, que o juiz pode aumentar esse prazo em até o dobro. Na prática, ninguém fiscaliza esse prazo, né? Então, assim, são remetidos para o juízo ad quem, né? Então, voltando e resumindo, o recurso em sentido estrito, ele tem juízo de mérito, de admissibilidade e mérito pelo juízo ACO, mas ele também tem juízo de admissibilidade e mérito pelo juízo ad quem, né? Nós temos aqui uma dupla análise dos requisitos de admissibilidade e das hipóteses de mérito, né?